A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, gravando para o canal Diego Amorim. E hoje com um convidado especial, nosso irmão Santino. Ele Amém. Que é auxiliar, dirigente, segundo dirigente da congregação do Açudinho. Faz parte do campo de Puxinanã também, né? Isso. Professor da EBD e bacharel livre em teologia. O homem aí é coisa muita. E o tema do assunto de hoje é um tema muito relevante. É um tema que a gente, na verdade, pouco defendido no meio pentecostal. Porém, é sobre a Bíblia que a gente estamos falando, né? E o tema que a gente vamos abordar hoje é o batismo no Espírito Santo e com fogo. É uma bênção ou são duas realidades distintas? A gente trouxemos o nosso irmão Santino aqui para abrir a mente do pessoal. E eu já quero saber aí do irmão Santino. E aí, irmão Santino, o que é que você acha desse tema tão intrigante? Bom, a gente tem que analisar o que está escrito, né? Há duas linhas, há duas correntes de pensamento sobre esse assunto. Então, há uma divergência muito grande. Durante anos a gente vem vendo sobre isso. Só que o que a Bíblia fala, é o que o Senhor falou, o que a Bíblia fala, realmente fala. Ela é um batismo de dois estados ou de um só? Bênção e juízo ou somente de bênção? Analisando o texto, fazendo comparações, uma análise melhor, a gente entende que é juízo, o fogo. E agora? Mas eu sou pentecostal do mesmo jeito. Que associa aí essa questão aí de ser pentecostal e esse batismo com fogo não ser o que a maioria dos pentecostais defende. O batismo dizem que o batismo com fogo é o mesmo batismo do Espírito Santo. Até muitos dos irmãos eles fazem a exegese do texto lá de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 3, né? Que fala que viram chamas como que de fogo, não é como de fogo, né? Como que de fogo. Algumas outras traduções também vai trazer a alusão da palavra igual a fogo ou comparado ao fogo, não que era um fogo realmente. A gente vai, ao decorrer do vídeo, a gente vai ver isso aí. Glória a Deus. E você, o que é que acha? Será que acha que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é juízo ou é uma bênção? Baseado no contexto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, irmão Santino, como é que a gente pode enxergar esse batismo? Bom, é fato que o texto ele não é só feito de versículo. A gente olhando ali, dá-se a entender que batismo com fogo, o Espírito Santo e com fogo é uma coisa só. Só que aí a gente tem que analisar o contexto em si para que a gente veja a realidade do texto. Ou seja, isso chama de contexto direto. Fazer uma linha, uma leitura direta do texto. Então a gente tem que analisar o texto e o contexto em si para a gente chegar à conclusão, né? Muitas das pessoas fazem, como o senhor falou, uma exegese direta. Ou seja, ela joga direto para Atos, falando desse fogo. Mas se analisarmos bem, até abrir a Bíblia aqui, Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o 12, ele vai nos mostrar algo interessante. O que ele mostra? Ele mostra que é o início do ministério de João. Então João ele vem para quê? Ele vem para anunciar a vinda do Messias e preparar o caminho para o Messias. Então ele está ali pregando para umas pessoas que estão ali se arrependendo. A gente pode ver ao decorrer do texto que fala aqui: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a circunvizinha do Jordão, e eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então note uma coisa, Diego. Quando a gente pega esse texto aqui, a gente faz uma análise de que João ele está preparando o caminho para o Senhor. E muitas pessoas vinham ter com ele, pessoal de Jerusalém e da circunvizinhança. Ao notar que muitos dos fariseus vinham ter com ele também, ele um pouco que muda o sermão dele. Arrependei-vos é para aqueles que necessitavam e estavam ali realmente de coração aberto. Quando ele vê que os fariseus vêm chegando,
ele fala o quê? Raças de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, ele agora está pregando para dois tipos de pessoas. Não é somente para um tipo de pessoas, para os arrependidos, mas para aqueles que estão de coração endurecidos também, como os fariseus e os saduceus. E ele começa a indicar o que realmente é o fogo. Vamos lá. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, ele está falando, além de vocês se arrepender, vocês têm que demonstrar aquilo ali. Não é só porque vocês são filhos de Abraão que vocês são salvos, não. Note que ele fala que a gente tem que produzir frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado, raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí ele já dá o fogo, né? Isso, ele já dá o primeiro entendimento do que é o fogo. Então, ele ali começa a falar, se vocês não se arrepender do que vocês estão fazendo e não produzir fruto do que estão fazendo, demonstrar o que é arrependimento, vocês serão como a árvore que não produz bom fruto e será arrancado e lançado ao fogo. Agora note o que ele vai falar. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem Bíblia que traz um pequeno emblemazinho aqui, que ele traz a intenção de que é em. A palavra ali no grego é en, ele traz como... Caipiri. En caipiri. Isso. Ele traz como en, ou em, como e em. Então seria mais ou menos aqui, ser batizado com o Espírito Santo e em fogo. Então a gente já traz a essa alusão, né? E o fogo aqui é de juízo. Quando ele começa a batizar as pessoas, nós, como estudante da Bíblia, muitas das vezes temos um entendimento que aquilo que João Batista está fazendo é novo. Então muitas pessoas vinham ter com ele, mas não é. O batismo, a etimologia da palavra batismo, ou baptismo, que quer dizer emergir ou mergulhar, eles já faziam isso antigamente, antes de João fazer, como rito de purificação. Os judeus faziam isso. Se uma pessoa se converte ao judaísmo, então ela ainda é impura. E é necessário que fizesse a circuncisão e passasse pelas águas para que ela arrependesse do que ela tinha feito antes e fosse limpo. João pega uma temática dos fariseus, e aplica ali. Ele está batizando aqueles que vêm se arrepender. Então, para os fariseus, aquela ali não é novo. João capítulo 1, versículo 19 para frente, vai dar um indício de que muitas pessoas vinham ter com ele e perguntavam se ele era o Cristo, porque ele estava batizando. E é tanto que João é o único que coloca tanta negativa, né, no Batista. Isso. O evangelista João, ele coloca muita negativa ali no Batista, porque quando os fariseus perguntam, tu és o Cristo? Ele diz não. Tu és Elias? Ele diz não. Exatamente. Então observa ali tanta negação de João. Isso, porque o que importa é que eu diminua e ele cresça, né? Essa é a ideia de João. É isso que a gente tem que ter consciência, que a gente diminua e que o Senhor cresça. Ele vem preparar o caminho. Então, a partir do momento que ele começa a anunciar, a pregar ali, ele dá a intenção que o Senhor ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. As mesmas pessoas, no caso, na primeira leitura que a gente tem, a gente identifica que esse batismo é um único batismo. Isso. Que vai batizar uma única classe de pessoas ali, com o Espírito Santo e com fogo. Há uma linha de pensamento que pensa desse jeito. Há uma linha de pensamento que ela pensa que a partir do momento que Jesus batizar com o Espírito Santo, ela vai batizar com fogo também, denotando que é o quê? O poder. Mas aí a gente vemos o quê? O Espírito Santo, ele é purificador. O Espírito Santo, ele dá o poder.
o Espírito Santo, ele dá os dons. Então Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, através disso, nos dá o poder, a purificação. Então, o que a gente temos que entender a perspectiva do fogo na Bíblia? A gente temos o fogo como presença, a gente temos o fogo como aceitação, a gente temos o fogo também na Bíblia a partir da condenação de alguns povos, e o fogo como presença do Espírito Santo, bem dizer assim, a semelhança, né? Paulo, ele diz o quê? Não apagai-vos o Espírito. Ele dá uma intenção daquilo ali que é como se fosse uma chama. Então a gente temos que estar diariamente alegando o Espírito e não apagar o Espírito, né? Ô irmão Santino, aqui no versículo 11, onde o Batista está dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento. Eu vos batizo. Ele está falando, esse vos batizo aqui, está se referindo a esse batismo das águas aqui. Ele está se referindo aos fariseus, quando João Batista diz assim, ó: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujo as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, boa pergunta. Boa pergunta. Quando a gente chega no versículo 11, então o povo já tem se acomodado à lei, tanto os fariseus como aqueles que vinham se arrepender. Os que vinham se arrepender, ser batizado, eles se arrependiam, confessavam os seus pecados e era batizado. Então João, ele já está pregando para dois tipos de pessoas ali. Então quando ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, ele está pregando no modo geral, para o povo misto. Então, tanto aqueles que estão escutando, que são o povo arrependido, como os fariseus, ele está indicando: eu vos batizo com água, eu faço o que vocês faziam, que é o rito de purificação. Eu só posso fazer algo externo. Interno, quem vai fazer é aquele que vem após mim. Então, quando ele fala: eu vos batizo com água, é a questão da imersão. Aquele que se arrepender e vir até ele, ele vai batizar. Tanto o fariseu como o saduceu, como aqueles que vinham por ali, entendeu? Agora, quando a gente chegamos aqui ao ponto, a gente temos que ter a noção que Jesus, ele vem para nos salvar, né? Isso. Para nos salvar. Então, se a gente fizer uma pequena exegese e comparação de texto, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 3. Então, vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Mas não está fugindo do assunto não, viu? Vamos folhear a Bíblia. Nossa regra de fé é a Bíblia, né? Isso. João 3, capítulo 3 e versículo 16. É o texto áureo da Bíblia. Texto áureo da Bíblia. Isso. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que Deus deu o Filho? Para que todos que nele crêem tenham vida. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora aqui é que está a chave do que João estava pregando. Porque aqui é uma conversa intelectual, vamos dizer assim, entre Jesus e Nicodemos. Dois mestres. Dois mestres. Então note que quando ele está conversando com Nicodemos, ele eleva o assunto. Ele eleva o assunto, dizendo o que João estava querendo dizer. Ele diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então vejamos que aquele que crê recebe o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, Paulo dá indício de que o Espírito Santo é o quê? É o selo da nossa salvação. Porém, aquele que não crê, ele já está condenado. Isso é o fogo do juízo. Quando a gente lê Apocalipse, aquele que o nome não foi encontrado no livro da vida, será lançado no Lago de Fogo. No Lago de Fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Isso dá-nos a entender do que? Há um escritor, teólogo alemão, chamado Oscar Cullmann. Oscar Cullmann, ele traz no seu livro
Cristo e o Tempo e História da Salvação, o indício que muitas das pessoas falam até mesmo sem querer, que é o já e o ainda não. Jesus, ele já veio à Terra e já estabeleceu o seu reino. O amilenista vai ficar bravo, o cara vai pegar. Então, Jesus, ele já veio e já estabeleceu o seu reino. Porém, a gente ainda não reina com Cristo. Certo? Quando aqui João, ele fala a questão do batismo com o Espírito Santo, é que a gente já recebeu o Espírito Santo, mas a gente ainda vai morar no lugar celestial. Então a gente temos a promessa e iremos morar. Aqueles que são condenados recebem o fogo da condenação, mas ainda serão julgados, certo? Então isso que é o indício. O fogo aqui, eu acho engraçado muitas das vezes, porque a gente pega Mateus 3:11 para debater algo sobre que Atos 2:3, né? Não seria melhor Lucas? Porque Lucas, ele traz o mesmo indício. Isso. Só que, quando a gente fala de Mateus 3:11, a gente tem que ler o posterior, o anterior e o posterior, que é o quê? A sua mão, ele tem, a sua pá, ele tem na mão, ele limpará completamente a eira, e colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inexistível. Isso. Né? O que dá indício aqui? Como é que se limpava antigamente? A pá pegava, o vento levava a palha e deixava o trigo. Não é isso? Quando a gente lê Apocalipse capítulo 21, a cidade celestial já está prometida, que é a Nova Jerusalém. Então, juntar e levar ao celeiro aqui é exatamente isso que ele está predizendo. Aqueles que receberam o Espírito Santo vão ser guardados no celeiro. A cidade celestial é preparada para eles. É até a questão do arrebatamento e tal. Isso. A Nova Jerusalém. Ali. Isso, aí já parte a partir do milênio para frente, acabando assim as guerras e inaugurando a Nova Jerusalém, né? Depois do grande trono branco. No trono branco a gente vê exatamente aqueles que foram condenados ao fogo. Então, se analisarmos como que nós chegamos a um denominador comum que não é o fogo de Atos. João e Marcos, eles falam exatamente, Lucas e Mateus, eles dizem a mesma coisa. E é exatamente o quê? São os textos paralelos, né? Isso. Tanto os evangelhos sinóticos como João, eles trazem a revelação do batismo de João, né? Que é por escrito. Quando a gente chega até o batismo de João, em cada um, nós temos o quê? Mateus e Lucas, ele dá o mesmo indício. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Logo após o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a alusão da pá, e do fogo que nunca se apaga. Já João e Marcos, ele traz somente a revelação do Espírito Santo, dizendo que só menciona o Espírito Santo numa ênfase positiva da promessa, ou seja, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quando a gente vai para Atos, capítulo 1, versículo 5, ele diz que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que no versículo anterior, ele fala que serão batizados com o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 23, ele soprou o Espírito Santo. Paulo, posteriormente, ele vai falar que João batizou com água, porém a gente foi batizado com o Espírito Santo. Pedro, lá em Atos 15, ele fala, agora eu entendi, né? Agora eu entendi, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Posteriormente a Atos 2, a gente não vemos um batismo com fogo. E muitos dos teólogos, tanto pentecostal como Dwight Pentecoste, Gordon Free, Wayne Grudem, ele defende a ideia de que ali no dia de Pentecoste, que é o versículo 3 do capítulo 2, foram vistos língua repartida como que de fogo ou semelhante, por quê? Então, no caso, irmão Santini, em Atos capítulo 2, não tinha fogo. Não. Era algo parecido como fogo. Isso. Vamos dar uma olhada aqui, porque é interessante que a gente fale do que está escrito na Bíblia. Né? Atos capítulo 2. Isso, Atos capítulo 2, versículo 3. E apareceram
distribuídas entre eles, língua repartida como que de fogo. Então, como que podemos entender? Como que de fogo semelhante a fogo. Era algo parecido ali, né? Vamos usar uma palavra bem extraordinária em si. A presença do Espírito estava tão grande ali, tão grande, que para que fosse realmente entendido que a presença do Espírito Santo estava manifesta ali, então Deus deixou que fosse uma manifestação visível. Vamos dizer, uma áurea. O que foi visto sobre ele foi uma áurea. E é interessante que Lucas, no capítulo 2, ele vai dizer exatamente uma representação. João, ele diz que Jesus estava como o quê? Como o pé, como um latão reluzente, isso, com os olhos como que de fogo. Então a gente vê semelhanças. E é isso que Lucas está usando. Quando ele escuta o que as pessoas falam, as pessoas não sabiam explicar quão grande era aquele poder. Aí tinha que fazer uma alegoria. Isso, uma alegoria do que estava acontecendo ali. Então o que eles viram foram algo semelhante ao fogo, uma áurea muito grande, um poder muito grande, que não sabiam explicar o que era aquilo ali sobre eles. Então, para que fosse explicado, eles falaram, não, eram como línguas, aquela parte do fogo que fica subindo. Sei. É como se fosse labareda, né? Isso, como se fosse língua como que de fogo. Então o poder estava tão grande, tão visível, que fosse como aquilo ali, mas não tem fogo. Entendeu? Algo semelhante ao fogo. Eu acho que, será que é aí, irmãos, onde muitas pessoas elas associam o batismo no Espírito Santo e com fogo a algo de bom, a uma bênção, justamente por causa desse texto? Porque é que nem, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 7 diz que Moisés ia falar ao povo como um Deus. É tanto que ele usa a conjunção lá como, né? Que está usando aqui também no texto de Atos capítulo 2. Línguas repartidas como que? É uma comparação. Isso. Uma comparação. Por exemplo, o livro de Apocalipse ele tem muitas simbologias, muitas alegorias. E João, ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém lá, ele disse que azul era rua de ouro, muralha de cristais. Isso, água cristalina. Então, assim, eu acredito que João olhou e não viu aqui na Terra algo tão maravilhoso para comparar com o que ele tinha visto lá. Então, o que chegou mais próximo foi o ouro e foi essas coisas que ele falou, né? Os cristais. Então, para fazer uma comparação, fazer uma analogia, ele usou o que ele tinha de melhor, que era o ouro, o cristal. Isso. Então, eu acredito que é justamente por conta disso que línguas repartidas como que de fogo. E como quebrar esse tabu de não enxergar o fogo em Atos 2? O Espírito Santo. O Espírito Santo em si é como eu falei. Ali é uma fala simbológica, né? Há muitos hinos hoje em dia que a gente escuta, me batiza com fogo, né? A gente temos que ter noção muitas vezes. O hino em si, ele é bonito. Só que, teologicamente, a gente cai na questão do fogo da condenação. Nós temos que entender que nós fomos batizados, sim. Em que? 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai dar indício do que a gente foi batizado. Num só Espírito. Entendeu? Nós fomos batizados num só Espírito, temos um só Senhor e um só Deus, cujo a igreja em si ela é um corpo. Então, o fogo da condenação, ele não é o fogo de bênção. Não é o fogo de bênção. Apesar de ser muito semelhante, muitas das falas de Paulo, a questão de falar do Espírito Santo, como eu já falei, né? Não apaguei o Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado numa análise de texto. Não precisa ser um teólogo para a gente ler um texto e entender que ele não está falando de fogo, né? É algo semelhante. Se a gente pegar, hoje em dia tem muitos aplicativos de traduções de Bíblias, e eu indico a gente ler várias traduções. O pastor Ciro Sanches Ibode falou que não precisa necessariamente você ler grego ou ler hebraico.
você com 2 ou 3 traduções de Bíblia já dá para você fazer uma exegese do texto em si que você quer entender. E a gente tem muitos comentários bíblicos aqui, muitas traduções bíblicas que são boas, né? Muito, muito boa. E hoje em dia temos traduções que ela, logicamente, todas dizem que são quase que originais, né? Mas a gente entendemos que há necessidade de novas línguas, novas traduções, para que há um entendimento da palavra. Pronto. Muitas pessoas têm dificuldade na corrigida fiel, mas tem a facilidade de entendimento na NLTH, por exemplo. Então, se a gente pegar e comparar o texto em si, até mesmo o aplicativo de tradução de grego, a gente vai entender que o que fala ali é semelhante, não é o fogo em si. Então, dá-se entender que é o melhor para ter entendimento, entendeu? Então, como quebrar? Fazer uma exegese, uma análise perfeita do texto e não caindo em contradição. O irmão Santino, aqui no texto que é o texto que a gente está abordando aqui, que é Mateus capítulo 3, o versículo 12, né, que o senhor acabou de ler. Na mão ele tem a pá e limpará a sua ira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Em outras traduções, né? O fogo inextinguível, né? Não se apaga. Esse fogo, não seria um fogo purificador, não? Essa classe de pessoa aqui que no versículo 11, o Batista, ele vem falando, não seria um fogo purificador? Não, porque aqui ele compara aqueles que não são salvos com a palha. Você utiliza a palha? Não. Você utiliza o trigo. O trigo são aqueles que são salvos e são selados no Espírito Santo. Ele fez a comparação da palha que é jogada ao fogo. E no versículo anterior, ele fala sobre a árvore que não produz fruto. Quando a gente fala sobre árvore que não produz fruto e que é jogada ao fogo, é algo que não está condizendo com aquilo que é para ser. Então, se aquele que não aceitar e não crer no Senhor, ele já está condenado. É isso que ele quer dizer. Essa mensagem que ele quer passar. É essa mensagem que ele quer passar. Pronto, a gente podemos ver Malaquias. Malaquias, ele fala de um fogo de condenação. E ele fala também em Gênesis de um fogo de presença. A sarça queimando. Era a presença de Deus, não era? Isso. Pronto. Só que o fogo aqui, que é o fogo que não se apaga, a gente tem o lago de fogo, que é o Geena, que é comparado também ao Vale de Rinom. Isso, o Vale de Edom, que é onde que eram jogados os lixos e os corpos. É essa comparação que ele quer fazer. Ela ficava por fora dos muros de Jerusalém. Isso, para que a gente venhamos entender, como o senhor falou, que quebrar alguns tabus para que a gente podemos entender, a gente tem que entender um pouco da cultura também. O lago, o fogo que nunca se apaga, era onde era jogado o lixo ou as coisas que não prestavam. Então, aqueles que não eram salvos era comparado com aqueles que seriam jogados ali, como os mortos. Paulo, no versículo 6 de Romano, ele vai dar um indício do que é o batismo, né? Então, o batismo é o quê? Quando você é mergulhado ali, quando você é mergulhado nas águas, você deixa o seu velho eu. E você agora passa a viver com Cristo. Viver com Cristo. Se você não vive com Cristo, só há 2 caminhos. É o que João quer dizer. Há 2 caminhos. O de bênção e o de maldição. O do Espírito Santo e o do fogo. Boa, glória a Deus.